Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Paulo Germano para vir até aqui ao púlpito fazer essa leitura. Vem para cá, meu irmão. 1 Tessalonicenses 1 a 10. Saúde os irmãos na paz do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 1 ao 10, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amado Pai, louvado seja o teu nome, graças te damos pela tua palavra que foi lida, para o nosso entendimento, para o nosso conforto espiritual. Prepara o teu servo para falar daquilo que tu queres, que possamos ser a tua boca para falar das tuas grandezas. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém. O título da nossa reflexão: o que a igreja tem de melhor? O que a igreja tem de melhor? O apóstolo Paulo, o missionário de Deus, acompanhado dos seus companheiros de evangelização, Silvano e Timóteo, eles aprenderam aquilo que Deus tinha preparado para uma igreja modelo. Aquilo que Deus tinha preparado para uma igreja modelo. E qual foi o modelo dessa igreja? O apóstolo Paulo, ele reconhecendo que aquela igreja era uma igreja modelo, ele agradeceu a Deus todos os dias e sem cessar. Era a sua preocupação em pregar, em orar, em agradecer por aquela igreja. Aquela igreja, ela não apareceu por acaso, mas foi uma igreja que apareceu sobre a determinação do Senhor. Era conhecida como a igreja eleita. Ela foi eleita para desempenhar um trabalho modelo perante todas as outras igrejas. E também naquela cidade,
as cidades circunvizinhas, Acaia e mais outras. A igreja ela serviu de modelo. Mas o que era que a igreja tinha de melhor? Aquela igreja tinha de melhor a fé. Veja a importância de uma igreja que tem fé. A igreja que tem fé, ela prospera, porque ela trabalha, o seu trabalho, o seu desempenho é dentro da palavra de Deus. E esse é o segredo de uma igreja que tem fé. A igreja que lê a palavra, a igreja que busca, a igreja que ora, a igreja que está sempre ativa, são aquelas igrejas que têm fé. A igreja do Senhor, a igreja eleita, é aquela que tem fé. E aquela igreja era uma igreja de fé. E por que a igreja de fé, ela tem um desempenho tão maravilhoso? Primeiro, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Segundo os hebreus, lá em Hebreus, capítulo 11, ele registra esse resultado importante que é o resultado da fé. Então a igreja lá de Tessalônica era uma igreja assim, é uma igreja que ela surgiu em meio à tribulação. Não era fácil na época, né? Uma igreja prosperar, porque as igrejas, os seus servos que fazia, que pregava para a formação da igreja do Senhor, ou a igreja do Senhor em ação, eles sofriam perseguição. Eles eram perseguidos, eram mortos, sofriam. Mas, no entanto, a igreja de Tessalônica, ela se envolvia a cada vez mais no trabalho do Senhor. Ela não se negava de sacrificar-se por uma obra tão importante, que era a obra da evangelização. Porque ela era uma igreja de fé. E essa é a base da igreja do Senhor. O Senhor Jesus, certa vez, quando ele, depois de falar uma parábola, dizer uma parábola, ou ensinar uma parábola, ele, ao terminar aquela parábola, ele diz assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Quer dizer, então a fé, ela tem que acompanhar. Através da fé vem o resultado do trabalho, né? É isso. A igreja que tem fé é uma igreja feliz. Ela é feliz, porque é a igreja que tem comunhão com Deus. A igreja que tem comunhão com Deus é aquela igreja que tem fé. Porque os irmãos, ele têm uma intimidade com Deus nos seus momentos reservados para aquela especialidade de comunhão com Deus. E ele só pode alcançar essa comunhão se ele tiver fé. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é fundamental. É fundamental para uma igreja, para os seus membros. Uma coisa importante dessa igreja é que ela, apesar de ser uma igreja que divulgava o trabalho do Senhor, ela tinha uma outra atuação importante, uma atuação muito importante, é que ela mantinha os seus membros em comunhão. Eles eram pessoas que tinham sempre aquela comunhão uns com os outros. Isso é resultado de uma igreja que tem fé. Igreja que tem fé, ela tem resultado. Igreja de comunhão. Igreja baseada na palavra de Deus. Igreja de comunhão. Então, esse é um dos melhores resultados para a igreja do Senhor. Um outro resultado importante que a igreja tem, né? Que a igreja pode desempenhar na sua atividade do Senhor, é uma igreja que tem amor. A igreja que tem amor é a igreja maravilhosa, porque ela é baseada na alegria entre os seus membros, na comunhão. A igreja que tem amor é a igreja de comunhão. Que é a igreja sem contenda, é a igreja que não tem problema,
Porque os irmãos, eles amam um ao outro. E esse é um resultado que Jesus ensinou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele ensinou aos seus discípulos, né? Então, a igreja, ela precisa se pautar nesse resultado de amor, para que assim a obra do Senhor possa crescer com eficiência, né? Com eficiência. Sem contenda, sem problemas, porque a igreja inspirada, uma igreja que ela tem em si, cada membro são pessoas de amor. São pessoas que não faz acepção de pessoa, né? Jesus não fez acepção de pessoa. Ele foi criticado muitas vezes, porque ele comia com publicanos e pecadores. Ele dava a resposta na hora, né? Qual homem entre vós que se perdendo uma ovelha, não vai à procura da ovelha, né? Encontrando, coloca no ombro, traz, cuida da ovelha, convida seus amigos para se alegrar, porque encontrou a sua ovelha. Aí ele dá a resposta àqueles que censurava, porque ele comia com os publicanos, ele não fazia exceção de pessoa, né? Ele disse que a festa no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisa de arrependimento, né? Que os sãos não necessitam de médico e sim os doentes. A igreja da Macedônia, ela tinha esse cuidado de trabalhar, mas primeiro ela exercia a fé, segundo ela exercia o seu amor, tinha aquela paixão no trabalho, e à medida que ela tinha amor no seu trabalho, em busca da alma perdida, das almas perdidas, então a igreja crescia. Era uma igreja modelo. Ela servia de exemplo para as outras igrejas. As outras igrejas, né? Quantas pessoas não se converteram através daquela igreja? O apóstolo Paulo, juntamente com os seus cooperadores, ele admirava o trabalho daquela igreja. Ele admirava. Então, ele dizia, vocês fazem o trabalho que nós fazemos. Não precisa mais a gente ir, porque vocês já estão fazendo a obra. A igreja que ela não perdia tempo. Não perdia tempo. O texto ele foi bem claro, quando mostrou vários lances de trabalho daquela igreja. No versículo 7, ele diz o seguinte, né? De sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Igreja modelo. Então, igreja que serve de exemplo para todos nós. No versículo 3, ela diz o seguinte, né? Versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquela igreja, em terceiro lugar, era uma igreja de esperança. Era uma igreja de esperança, né? Ela acreditava de que um dia o Senhor vinha buscar a sua igreja. Quando nós lemos o último versículo, o versículo 10 desse texto, ele registra e diz assim: e para guardar do céu o seu filho, e para aguardardes do céu o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira futura. Então aquela igreja, ela trabalhava e tinha certeza, ela tinha uma esperança de que um dia estaria na glória com o Senhor, né? E esse é o resultado, é exemplo, é modelo para as igrejas do Senhor Jesus. Como isso é gratificante, né? E serve de exemplo para nós, que estamos na luta, batalhando, buscando, muitas vezes até com sacrifício, muitas vezes com esforço, né?
Mas o Senhor, Ele abençoa, Ele levanta os caídos, Ele busca aqueles que ainda não faz parte da igreja do Senhor. Então, isso é maravilhoso. O pastor Fábio, que pregou aqui na nossa igreja, no domingo passado, ele fez uma citação muito importante. Ele disse que cada servo de Deus que distribui um folheto, uma Bíblia, né, uma literatura, é a boca de Deus falando, trabalhando. Eu achei isso muito interessante, e é mesmo, né? Se você trabalha, é Deus falando através de você, né? É Deus falando através de você, levando a palavra. A igreja de Tessalônica, ela tinha uma outra qualidade que fazia com que ela desempenhasse o seu trabalho com eficiência, que era a atuação do Espírito Santo na igreja. A igreja que não tem o Espírito Santo, ela não produz um bom resultado. Então, é preciso que a igreja tenha o Espírito Santo na sua vida, na vida dos seus membros. E eles só podem conseguir essa dádiva tão maravilhosa através da consagração, da busca, né? Dos seus momentos preciosos na presença do Senhor. Então ele recebe e a igreja passa a crescer, né? É assim. O resultado da igreja depende do Espírito Santo. Jesus, quando foi assunto ao céu, ele disse: olha, se eu não for, o Espírito Santo não vem, né? Não vem. Ele disse certa vez: não vos deixarei órfãos, mas vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. E os discípulos ainda não conheciam, mas um dia eles conheceram. Então, para que o Espírito Santo tenha a sua atuação na igreja, é preciso também que obedeçam a ordem de Jesus. Quando ele foi assunto, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o resultado está aqui entre nós, das palavras de Jesus naquela ocasião, que ele deu aos seus discípulos como tarefa principal para trabalhar, para ser igreja modelo. Que possamos ser uma igreja modelo, uma igreja de trabalho, uma igreja eficiente, uma igreja que não se envergonhe da palavra de Deus, né? Então, uma igreja de aprendizagem, né? Que os seus jovens possam aprender para ser os instrumentos de Deus, para ser a boca de Deus. Então, é maravilhoso. Deus prepara as pessoas na sua igreja para o seu trabalho e prepara jovem também para ser um professor de escola dominical, para ser um pregador da palavra de Deus, para ser um instrumento de Deus em qualquer trabalho que a igreja precise, né? Então, são resultados daqueles que trabalham, porque o mundo ele não vem fazer esse trabalho, né? O mundo não vem, o mundo está lá, né? Na sua tarefa, morto em seus delitos e pecados. Eles não sabem que existe uma igreja viva, que é a igreja do Senhor, uma igreja de resultado, uma igreja de trabalho, uma igreja que busca a obra do Senhor Jesus. E que nessa noite nós possamos incutir na nossa mente, no nosso coração, na nossa dedicação, nas nossas orações, na nossa contribuição, em tudo, sejamos instrumento nas mãos do Senhor. Sejamos instrumento nas mãos do Senhor, para que assim a igreja do Senhor, ela possa crescer como a igreja de Tessalônica. Foi exemplo entre todas as cidades e as pessoas. E não foi fácil para ela, porque foi num momento difícil de perseguição. Mas a igreja cresceu e a igreja foi modelo para as demais igrejas. E que nessa noite nós possamos sair daqui com esse resultado no coração, né?
sendo iluminado pelo Espírito Santo, para que possamos ser uma igreja brilhante na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos conforte. Amém?